Bem, irmãos, então vamos pelo estudo da palavra. Hoje, como é o dia da ceia, então falar de Jesus. Sempre é bom falar de Cristo, de Jesus. Mas hoje vamos estudar mais uma vez Isaías 53. Isaías 53, verso 1. O profeta Isaías escreveu assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías, ele está falando aqui, fazendo essa profecia, que essa profecia foi entregue a ele, a este profeta, vinda de Deus, vindo do Senhor. E ele faz uma pergunta, que essa pergunta serve até para hoje. Ele fala: quem deu crédito à nossa pregação? Vamos dizer assim, quem deu valor à nossa pregação? Quem deu ouvido para a nossa pregação? Muitos hoje não estão dando ouvido para a pregação. Muitos cristãos, muitos, não estão dando crédito à pregação do Evangelho, à pregação da palavra de Deus. O mundo e o cristão no meio do mundo, dentro do mundo, acompanhando o mundo, está dando mais crédito na palavra do inimigo de que no amigo, que é Jesus. Muitas pessoas estão indo cada vez pior, e não está percebendo. Ele veio, esse braço que ele está falando, veio do Senhor Deus Pai. Então, braço do Senhor que se manifestou a Israel. Jesus se manifestou a Israel. E ele manifestou também um dia para nós a pregação. E nós cristãos demos ouvido, demos crédito. Demorou para nós darmos crédito, mas demos, graças a Deus por isso. E a Israel, ele atribuiu com incredulidade, com rejeição. E muitos hoje também estão atribuindo o chamado de Deus, o convite de Deus, respondendo com rejeição. Não quero que este reine sobre nós. Muitos estão falando: não quero que reine sobre nós. Outro: sobre mim. Não está deixando Jesus reinar na vida, na sua vida. Então, rejeitaram a revelação divina, o braço do Senhor, o braço de Deus. A revelação se requer ao olho da fé. Para receber ela, tem que ser através do olho da fé. Ninguém vê Deus, mas sente a presença dele em nós. Ninguém vê Jesus, mas sentimos a presença dele. É tudo por um olho da fé. Primeiro, para aceitá-lo. Aceitar o chamado dele para quem não tem a salvação. Aceitar o chamado dele para a santificação. Aceitar o chamado dele para obedecer mais ele. Aceitar o chamado dele quando ele chama
Hoje é dia de ir na igreja. Se chegar o dia do culto, você lembra, hoje é dia do culto, só de lembrar é um chamado que o Espírito Santo está fazendo na consciência. E a resposta: não vou. Entristece o Espírito Santo, impedindo que a palavra fale contigo. Uma fé para acreditar na palavra que está sendo pregada. Até hoje o braço do Senhor, o Salvador Jesus, ele está sendo pregado. De uma forma ou de outra, ele está com o braço estendido, com a mão estendida, para socorrer a população, o povo carente do Evangelho da Palavra de Deus. A gente ouve que as pessoas acreditam em tantas coisas. Povo religiosos acredita que precisa fazer a nossa parte, esquecendo que a nossa obra não salva. Por quê? Porque para a nossa obra salvar, teria que ser absoluta, perfeita. E ninguém tem essa obra, essa obediência perfeita, absoluta. Deus exige obediência absoluta. Isso foi a do Filho dele, Jesus Cristo. Por isso que ninguém salva pelas obras. Estão dando crédito na mentira, no engano. Adão e Eva deram crédito na mentira de Satanás e não deram crédito na verdade de Deus. Vocês imaginam só? E está acontecendo isso hoje. Você prega, você fala, você ensina. Não, tem uma pessoa fala, mas precisa obedecer. Vai ficando obedecendo o resto da vida até morrer. Nunca, jamais vai obedecer à vontade perfeita de Deus, fazer servir Ele perfeito. Vai morrer obedecendo e vai parar na geena um dia, onde o bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga. No versículo 2 ele diz isso aqui, falando desse braço do Senhor: porque foi subindo como renovo perante ele, Deus Pai, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Isaías escreveu, Isaías aqui parece que ele se pôs, vamos dizer assim, como sentado ao pé da cruz, olhando, contemplando o Senhor Jesus. Você sabe, mais ou menos 800 anos antes, Isaías escrevendo que isso ia acontecer, que o povo ia dizer isso. Não via beleza, foi subindo como um renovo. Você sabe o que é renovo? Um brotinho novo, uma planta nova perante Deus, como uma raiz numa terra seca. Uma raiz na terra seca, ela cresce com dificuldade. Todos que plantou roça, como nós, lavrador, que mexeu com plantação, sabe o que é uma raiz, uma planta num lugar, no cerrado, numa terra seca, sem umidade. Ela cresce amarelinha, fraquinha, parece que vai morrer. E aquela que está perto, fértil, da terra boa, ela cresce bonita, viçosa. E Jesus, isso com sofrimento, com dificuldade. Ele fala, não tinha nem formosura. Não é isso que está falando, fazendo o retrato de Jesus na cruz. Não está dizendo que Jesus era um homem feio, era um homem deficiente, era um homem assim, assim, assim. Não. Jesus era um homem igual aos outros, igual às pessoas, igual
Os discípulos, igual, que precisou Judas chegar a beijar, porque era igual, para saber quem era ele. Não tinha cor diferente, não tinha nada diferente. Então, por isso, ele valia olhando nós para ele. Olha, Isaías falando, o profeta, porque Deus falou na consciência dele, no coração dele, na boca dele, falando e escrevendo o que ia acontecer. E aconteceu. Boa aparência nele, para o que desejassem. Não é como se galante, mas vamos dizer assim, que deseja. As pessoas veem que as pessoas de aparência, aparente, fisicamente. E Jesus era normal, era um camponês. Porque você não vê ninguém camponês da roça ser atraente. Se você pegar no sofrimento da roça, nós primeiro tinha de vergonha das pessoas da cidade, e nós da roça, pele queimada do sol, sofrida. E Jesus foi esse, o Filho de Deus, o dono do universo, para pagar a salvação, o pecado da humanidade. Ele fez semelhante ao pecador, ao homem. Só tem uma coisa que ele não fez: não pecou, não desobedeceu a Deus. Então, ao olho de Israel, ao olho de Deus, o Deus de Israel, toda a terra era uma terra seca, mas só que este olho enfocou com misericórdia, com deleite, com amor sobre ele. Deus Pai, ele olhou, ele enfocou o olhar no Filho. Ele já sabia que aquela misericórdia, aquele amor, por causa da humanidade daquela época e do futuro que hoje que nós estamos, ou daqui 100 anos, ou daqui 200 anos, ou 300 anos, ou 1000 anos, não sabemos quando que ele vai vir. Isso aqui continua sempre novidade, sempre viva. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O renovo, ou um renovo vivente, era o seu Filho amado, Filho de Deus, o Salvador do mundo. E o povo não quer saber desse Salvador, não quer. Olha, os cristãos, depois que conheceu Cristo, que conheceu a palavra, ele devia pensar: eu quero dar a minha vida, derramar que não fosse assim, como eu derramo as gotas de suor no trabalho, eu molho a camisa, corre suor do rosto, para mim poder servir o patrão, para mim fazer um trabalho nesse sol quente, que esse calor. Pelo contrário, eu vou fazer isso para o meu Salvador, na vida espiritual. Como fosse, eu vou derramar gota de Ontem eu vi a minha filha falar assim: pai, eu falo na empresa aqui, eu dou meu sangue, eu derramo meu sangue voluntário, que eu quero fazer as coisas justas, que é contente, eu não tenho outra intenção, eu quero ser fiel. Olha, irmãos, então eu lembrando o Salvador da humanidade, quando fala do mundo, da humanidade, mas o mundo todo não vai salvar, é a minoria, a humanidade caída. Mas isto significa que tudo que se cumpriu antes da fundação do mundo, já cumpriu isso antes da fundação do mundo. Todas as coisas que acontecem hoje, Deus já conheceu isso antes da fundação do mundo. Isso está lá em 1 Pedro, depois nós vamos lá daqui a pouco, do 18 ao 23, nós vamos ler. E foi feito assim nos conselhos
divino. Reunião divino em 3 pessoas. 3 pessoas já formam um conselho. Um sozinho não tem como fazer uma reunião. 2, 3 é melhor. 1 é bom, 2 é melhor e 3 é ótimo. Então tá Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Antes da fundação do mundo, reuniram e fizeram o mundo. Então a palavra aqui perante ele significa diante do Senhor Deus Pai, que tinha o seu olho fixo sobre o Filho. Este renovo da casa de Davi chegaria a ser a raiz da qual sua igreja iria nascer e crescer e continuar. Sobre essa raiz, a nossa igreja, ela está fundada. Homem nenhum funda a igreja, pastor nenhum funda a igreja e membro nenhum organiza, que ela já foi fundada em Cristo Jesus. Quando Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, quer dizer, tu és uma pedra, uma pedrinha. Depois ele falou: sobre esta pedra angular, esta rocha, edificarei a minha igreja. É nele. Então ele falou para Pedro, entre os discípulos: você é uma pedra, uma pedrinha. Quer dizer, no original, eu não leio, mas vejo já na explicação, é que é um cascalho de uma pedra. Bateu o ponteiro nela, saiu tudo aqueles cascalhos. Foi tirado da rocha. Então você é um cascalho, uma pedrinha, cascalho. Sobre esta pedra, uma pedra grande, é ele. Ele não falou sobre esta. Edificarei a minha igreja. Então a igreja foi edificada. E agora de uma igreja vai saindo na outra. Vai organizando. A igreja, por isso que a igreja independente, a igreja local, não tem matriz, não tem sede, é a igreja de Cristo, que nós prestamos conta a Ele e não a homem. Nós votamos, resolvemos a igreja, não vai prestar conta a outra. As outras podem ser igreja, uma assembleia, mas não de Cristo. Não tem Cristo como cabeça, porque estão seguindo, uma mandando na outra. Por isso que organiza uma igreja a outra. Quando organizou a outra igreja, ela cortou o umbigo, desligou, era ponto de pregação, desligou, aí ela vai andar com as suas próprias pernas. Esse renovo, o Messias, será um renovo fresco do tronco de uma árvore que tinha sido destruída, derrubada, cortada pelo meio do tronco. Então quer dizer que as palavras não havia boa aparência nele, beleza, formosura. Refere-se ao fato de que ele não tinha nada de atrativo durante a crucificação. Agora vocês quiserem, abrem 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, do 18 a 23, vai falar um pouco, depois nós voltamos aqui. 1 Pedro, Epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Se quiserem, só ouve também, pode ser. Aí ele fala aqui, sabendo que não foi falando da nossa salvação. É bom prestar bem atenção, é bom ler. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual,
Na verdade, em outro tempo foi conhecido, olha aqui, ainda antes da fundação do mundo. Olha, viu só? Por isso que eu falo, todas as coisas que acontecem, Deus já conheceu antes. Aqui, ó, esse relato, esse acontecimento, Deus já conheceu ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Pedro falando, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência para a verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Lembra bem, amais uns aos outros, amais ardentemente. Será que nós estamos nesse ponto? Amando ardentemente, aquele amor calorado, ele está falando, sendo, 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra que permanece para sempre. Então não foi com coisas corruptíveis que nós fomos salvos. Ele citou prata, ele citou ouro, que nós fomos resgatados. Isso é corruptível, isso corrompe, isso aí acaba. Ele também diz, mas com o precioso sangue de Cristo. Viu só? Olha o 20, conhecido ainda antes da fundação do mundo. Deus conheceu nós ainda da fundação do mundo. Deus antes, ele conheceu este culto, essas palavras, antes da fundação do mundo. 21, e por ele credes em Deus. Então, purificando as vossas almas para o amor fraternal. Ele diz, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, é a salvação verdadeira. Sendo de novo gerados, olha, e permanece para sempre. Versículo 3 aqui em Isaías. Olha o desprezo total de nosso Senhor Jesus Cristo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Olha o profeta Isaías falando, inspirado pelo Espírito Santo, como se eu e a humanidade, como ele falando, a humanidade, não fizemos dele caso algum. Isso continua até hoje, ninguém está fazendo caso de Cristo. E nós cristãos não podemos estar nessa classe, não fazer caso de Jesus. Olha bem e fala, rejeitado entre os homens, rejeitado, e continua sendo rejeitado, até pelas igrejas. As igrejas estão adorando mais homens, mais os prédios, mais os eventos, do que o Senhor Jesus. Nós nunca devemos permitir cair nesse extremo, que Jesus fica de lado ou alguém fica tomando o lugar de Jesus. Por isso que a igreja de Cristo, a igreja não deve fazer um casamento de uma pessoa, pode ser uma ação de graça, mas ter muito cuidado que a noiva fica o alvo, a estrela da festa, não é Jesus. Fica ela o centro das atenções, porque eu já vi isso muitos irmãos, e os irmãos também já presenciaram isso. Fica a noiva o centro das atenções. Jesus, nada. É pecado. É pecado. Veja só também em Salmos 22:6, também ele diz, mas eu sou verme,
e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. O salmista diz. Então, a palavra verme aqui, como Davi a usou, quer dizer o Senhor. O salmista, até ele usando, eu sou verme. Quem que dá valor para o verme? Verme é a pessoa que quer matar ele, precisa acabar com ele. E acabaram com Jesus. Ele fez isso que não é equivalente como fosse um verme. Porque ele tomou o lugar mais baixo entre os homens. Ninguém de nós quer ser o mais baixo. Todos querem ser o mais alto. Pelo contrário, precisamos humilhar, ser o menos. Ele se fez pobre para enriquecer muito. Está isso em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Ele se fez pobre para deixar, né? Rico do quê? Em dinheiro? Comprar fazenda? Adquirir empresas? Ele fez nós ricos na vida espiritual, e nós herdarmos os céus. Ele que nos fez, ele que nos fez nós ricos, ele que nos enriqueceu na vida espiritual, não foi nós. Todas as coisas nós devemos a ele. Olha bem. E até humilhado, infâmia e vergonha, como diz aí 1 Pedro 2,24. Nós já lemos para trás Isaías 49, 8, vamos ver. Isaías 49, 8. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação, da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares para a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas, devastadas. Então ele falou: assim diz o Senhor, Senhor Deus, ele que diz: no tempo aceitável te ouvi, de minha vontade eu te ouvi. O Senhor, no dia da salvação, hoje é o dia da salvação. Será que tem alguém que já salvou? Ou encontrou com Jesus hoje, o dia da salvação? Te ajudei. É Ele que ajuda, não é nós que ajudamos. É Ele. A salvação é totalmente dele, é Ele que ajuda, nós não ajudamos nada. A nossa fé dependemos dele. Temos que, isso é o dever nosso, de crermos nele. Te guardarei e te darei por aliança do povo. Ele foi que guardou o Filho, guardou Jesus, que deu ele por aliança. Ele que fez nós nos aliar, o povo aliar com Deus, unir com Deus. É a mesma coisa de um casamento, da aliança, ela é símbolo. Então, por ele diz: o pai ajudou o filho por todo o seu ministério terrestre. No tempo aceitável e o dia da salvação se refere à morte e à ressurreição, onde no Calvário cada inimigo foi derrotado por meio dele, por meio de Jesus. Então ele falou que a turma pasmaram à vista dele, na frente dele, o seu parecer tão desfigurado, que os homens se afastavam dele. E os homens hoje estão se afastando cada vez mais de Jesus, cada vez mais. Irmãos, você tem muito cuidado, vigiar de não estar afastando de Jesus, deixando Jesus de lado, deixando Jesus no último lugar.
Nós não somos nada aqui, irmãos, nós não somos nada, meu amigo, as crianças também, nós não somos nada, nada, nós somos um verme, nós somos como fosse um grão de areia no oceano, neste mundo ingrato, nesse mundo perdido. Ai daquele lamentado, aquele que não tem Jesus. Por isso que nós devemos ser muito gratos àquele que nos salvou, procurar servi-lo a Ele, procurar amá-lo a Ele, amar a igreja dele. Nós, irmãos, pedras vivas, sempre estar reunido, procurar sempre estar bem unido, não separa. Um vai para um lado, outro vai por outro. Vem uma meia dúzia, uma dúzia não vem, duas dúzias não vem de pessoas. Não deixa que Satanás tira você do caminho de Deus. É um conselho bíblico isso aí. Não deixe. Procuram. Não faz que nem eles afastavam dele. Porque ele era pura santidade. E eles eram pura corrupção. O que faz afastar de Jesus é corrupção. É o pecado. Porque ele é santo. E quanto mais nos aproximamos dele, mais santo nós ficamos. Quanto mais pertinho dele, mais santo nós ficamos, erramos menos. Quanto mais longe dele, mais frios nós ficamos. É a mesma coisa que teve um irmão que falou para mim já fazendo alguns meses. Ele falou que ele estava como uma brasa fora do braseiro, do fogo. Ela apagou, está apagando, ou apagou. Falou: o cristão fora da igreja, pastor, é uma coisa de uma brasa, ela não fica viva. Você fica mexendo, ela está viva, acesa. Fica uma coisa morta, como um carvão preto. O que podemos fazer? Eles pura corrupção, mesmo assim, ele os amou, ele nos ama. Ele tomou todas as dores deles e de nós, levando sobre si na cruz do Calvário. Todos os pecados ele levou na cruz. Ele não deixou um somente para nós pagarmos. Ele não deixou. Irmãos, ele levou sem reclamação, sem choro, por amor. Mas ele sabia que o cálice era amargo, era doloroso. Aqui descreve o maltratamento que o povo